Oi, 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 concurseire! Meu nome é Liz e o estudo para concurso, por mais de 5 anos, me trouxe reflexões e ensinamentos. Eu sei, por experiência própria, que essa é uma jornada dura e às vezes, muitas vezes, na verdade, solitária. Esse podcast serve então para compartilhar experiências, sentimentos e dicas. Mas não dicas especificamente sobre como acertar questões de direito administrativo ou como decorar a lei do SINASE. Não, eu não quero vender um método infalível, nem fazer mentoria, coach ou algo do tipo. Eu quero dizer coisas que eu gostaria de ter ouvido durante a minha preparação. Quero trazer, humildemente, mais paz para o coração agitado e frenético do ser concurseiro médio, como eu. Episódio 03. Experiências que deram certo e experiências que deram errado. Sempre partindo de uma análise pessoal. O que fazer para passar em um concurso público? Ou melhor, o que não fazer? Essas são perguntas que parecem muito simples, mas que não são. É uma pegadinha. Eu explico. Parece muito seguro dizer a cada um de vocês que numa prova objetiva, você precisa treinar. O seu estudo, ele precisa envolver fazer questões objetivas para que você se saia bem. E aqui eu abro um parêntese. Embora pareça muito certo dizer isso, até esse ponto é discutível. E isso porque eu já conheci concurseiros que mesmo para fases objetivas não se preparavam fazendo questões, que nem conta no que concursos tinham e que mesmo assim passaram em muitos e muitas mais provas do que eu, que tinha mais de 25 mil questões respondidas. Mas, como esse podcast se pretende a falar do concurseiro médio e não da exceção, nós vamos manter essa afirmação, porque essa afirmação parece justa, inclusive porque fala de uma preparação no sentido geral. Aqui eu fecho meu parêntese. Muito bem, se essa sua fase objetiva, se essa sua prova, ela, além de ser de marca X, ela ainda trata de conteúdo jurídico, parece muito apropriado dizer que você precisa ler a lei seca. E lei seca significa lei purinha, no próprio Vademecum ou no site do Planalto. Tá, mas por outro lado, como eu já antecipei, tem muitas variáveis nesses roteiros de estudo. Por exemplo, como é que você assimila melhor o conteúdo? Quais são os materiais disponíveis a você no momento? Quanto tempo você tem para estudar? Um dos meus melhores amigos nessa vida de concurso estudava enquanto cuidava do filho e fazia tarefas domésticas. Essa, aliás, é a realidade de muitas e muitas mulheres que também são mães e que estudam para todo tipo de prova. Aí, como é que eu vou dizer para essa pessoa, por exemplo, que a regra para fazer o estudo dar certo é estar num ambiente silencioso e clean? Não é certo. Não existe caminho único e nem poderia existir. Não existe receita de bolo para o estudo. Cada experiência ela é pessoal e parte de uma realidade bem específica. Assim, partindo da minha realidade, eu queria compartilhar 3 coisas que deram errado e 3 coisas que deram certo na minha preparação. E de novo, eu vou falar de novo porque me parece muito importante. Essa é a minha experiência. Não quer dizer que se deu errado para mim, vai dar certo para você e que se deu certo para mim, vai dar certo para você. Você precisa testar para descobrir se vai rolar na sua realidade. Agora, sem mais delongas e sem mais pedidos de desculpas antecipados, o que deu muito errado para mim? Coisa 1. Revisões no modo 24/7/15/30. E eu nem sei explicar direito o nome desse método. Essa dinâmica, ela leva em conta os estudos científicos sobre a curva do esquecimento. Esses estudos demonstram que assim que se tem contato com um conhecimento, você retém cerca de 100% do que foi estudado. Um dia seguinte, nas 24 horas que se sucedem, você já esqueceu um percentual
desse conhecimento. Depois de 7 dias, você perde mais um pouquinho. Depois de 15, mais. E depois de 30, já perdeu bastante. Na prática, isso significa que a gente estuda, até entende, aprende o que estudou. E depois de um mês, se cair o mesmo tema na nossa prova, parece que a gente não lembra de nada. E realmente é muito importante revisar. Acontece que eu nunca consegui manter essa frequência proposta por esse método, de revisar depois de 24 horas o mesmo assunto, e o mesmo assunto depois de 7 dias, e o mesmo assunto depois de 15. Eu tentei, só que eu não consegui. E, por não conseguir, muitas vezes eu me sentia uma pessoa preguiçosa. Eu ficava pensando, gente, eu não quero passar no concurso não, Não tô conseguindo aplicar esse método infalível. Até que eu percebi que eu só não estava me adaptando a uma fórmula pré-pronta que outro ser humano criou. Um ser humano que nem eu. Também me ajudou a, de certa forma, desvendar essa realidade, ler os relatos de pessoas que passaram em concurso, que foram aprovadas e que confessavam também não ter conseguido seguir essa técnica. Então, se não ficou claro, eu deixo aqui a minha confissão. Tentei essa técnica de revisão e nunca consegui. Não teve um dia que eu tivesse conseguido. É bem importante desmistificar essas estratégias dos estudos para concurso. Porque a gente vê uma galera dizendo assim, se você não fizer a coisa X, você não passa. A menos que X signifique ir fazer a prova, porque realmente, se você não for fazer a prova, aí não tem como passar. Mas a menos que X signifique isso, essa pessoa que lhe diz esse tipo de coisa está colocando uma pressão desnecessária sobre as suas costas. O meu relato aqui serve para te dizer, teste, insista, persista. Mesmo assim, não deu certo para você? Tudo bem, porque você vai encontrar um jeito de estudar que funcione para a sua realidade. E não para a realidade do professor, para a realidade do youtuber, para a realidade da podcaster, para a realidade do blogueiro do mundo dos concursos. Não, que funcione para a sua realidade. Coisa de número 2 que deu errado para mim. Uma ruma de PDF na reta final do concurso. Eu já fiz curso de reta final que por dia eu tinha que ler, em média, umas 80 páginas. E o pior, eu lia, porque eu imaginava que se um cursinho de renome, com experiência, tinha colocado aquele tipo de meta para o dia, não cabia a mim questionar. Eu, que nunca tinha sido aprovada. Então eu lia, eu pensava assim, o meu esforço vai ser recompensado, isso aqui é um sacrifício que eu estou fazendo pelo meu sonho. Resultado, eu gastava meu tempo inteirinho lendo o PDF, eu me cansava muito, terminava o dia esgotada e na hora da prova eu errava um item que bastava ter lido um simples dispositivo de lei. Nas retas finais de primeira fase, eu passei então a investir em simulados e nas revisões das minhas próprias anotações. As minhas anotações, elas não eram nem um pouco românticas. Elas eram folhas A4 de ofício mesmo em branco, sem pauta, sem nada, encadernadas e anotadas à mão. Elas eram enxutas, pareciam meio pobrezinhas, meio desconexas, desorganizadas. A todo instante eu me questionava se aquilo ali era um monte de papel sem utilidade ou se era a minha salvação. O que eu sei é que, com o passar do tempo, eu percebi que essas anotações me salvavam em muitas alternativas. Porque na hora da prova, eu não me lembrava da página 374 da apostila do curso. Eu me lembrava do meu garrancho na folha do papel. E isso porque, nas minhas anotações, eu colocava conceitos que eu não sabia, que eu nunca tinha ouvido falar. Ou que eu até sabia, mas que eram tão importantes que eu não podia deixar de lembrar. E ainda, eu colocava nas minhas anotações aspectos que eu sempre errava. E eu sempre retornava para uma leiturinha rápida dessas minhas anotações, que como eram enxutas, eram possíveis de ser revisadas. E aqui eu digo para você, pessoa que me ouve, e que está, especialmente, no início da preparação, cuidado com a armadilha dos cursinhos.
Porque você não precisa de um curso novo a cada prova. A sua preparação, ela não deve ser, na minha opinião, pautada em ler 1 zilhão de páginas de PDF. Para essa minha última aprovação, por exemplo, eu não ia comprar curso nenhum. Só que o RDP, que é um curso voltado para defensorias públicas, e aqui é uma outra observação. Tem alguns cursos que até são bons, mas que não são focados na sua carreira. Cuidado, porque às vezes você pode pagar caro para adquirir materiais genéricos e às vezes até desatualizados. É preciso checar se o curso que você está adquirindo realmente é bom. O RDP, por exemplo, é um bom curso, e isso não é uma publicidade. É que eu já tinha feito o intensivo do RDP e vi que eles tinham lançado uma promoção arrebatadora para a prova que eu ia fazer. Um curso no valor de R$10. Aí cabia no meu bolso, então eu comprei. Só que o que foi que eu fiz? Eu peguei as matérias que eu não tinha muito conhecimento. Se eu não me engano, era Direito à Saúde, tinha essa matéria específica no meu edital, e ainda tinha matéria específica sobre Teoria Geral do Estado, que eu só tinha visto na faculdade e olhe lá. Aí eu li os PDFs que vinham no curso, que aliás eram bem honestos e bem feitos, nada com 74 páginas para 2 questões de prova. Eu fiz um resumo desses PDFs numa folha de ofício mesmo, assim, no máximo a frente e um pedacinho do verso. E na véspera da prova, eu reli meu resumo. Foi uma boa experiência. Os PDFs que vinham no curso de constitucional, administrativo, civil, etc., eu nunca li. Não porque não fossem bons, mas porque simplesmente não cabia no tempo da minha realidade. O resumo da ópera, o que eu quero dizer é: cuidado com os PDFs de 1001 Noites. É cilada. Coisa 3. Horas líquidas. E aqui vai uma polêmica do mundo dos concursos e da minha trajetória pessoal. Eu confesso aqui perante cada um dos senhores e das senhoras que eu gosto de cronometrar horas líquidas, porque me passa a ideia de que eu tô batendo o ponto. E aí me passa a ideia de que o meu estudo é algo mais sério, mais profissional. Acontece que em determinado momento da minha preparação, eu me tornei refém dessas horas, o que me rendeu uma ansiedade totalmente desnecessária e uma perspectiva iludida sobre o tempo de estudo. Tá, Alice, como assim? Eu vou dar um exemplo. Uma vez, eu fiz mais de 9 horas líquidas de estudo em um dia. Arrasei. Me senti pronta para ser aprovada. Acontece que, no dia seguinte, eu não conseguia me concentrar em nada. Eu sentia que o meu cérebro tinha ficado na consistência de um pudim mal passado. Outra vez, o meu total de horas líquidas, o somatório, que já ia lá para mais de 750 horas de estudo, sumiu do aplicativo. Simplesmente foi apagado. E aqui o aplicativo é aquele aplicativo aprovado, que está disponível para qualquer celular. Quando eu percebi que esse somatório de horas líquidas tinha sumido, eu comecei a chorar, como uma criança que perde o brinquedo favorito. Eu senti que eu tinha perdido o meu diploma de pessoa esforçada. E eu fiquei até meio desesperada, até que o meu até então namorado e agora marido e editor deste podcast me perguntou com a sinceridade da pessoa que quer entender o problema da outra, por que essas horas eram tão importantes se eu não tinha perdido, no fim das contas, o conhecimento que eu já tinha conquistado. Foi aí que eu, meio envergonhada, percebi que eu estava usando as horas como um atestado de estudo. E aqui vai uma observação. Eu nem acho que é obrigatoriamente ruim você usar as horas líquidas como um atestado de estudo. Só que eu percebi que, no meu caso, o cronômetro tinha ficado mais importante do que o estudo em si. E mais, quando eu passei a trabalhar 8 horas por dia, tirando o tempo do meu deslocamento de ida e volta até o trabalho, as minhas horas elas caíram drasticamente, tanto porque eu não tinha mais o tempo disponível, quanto porque eu não tinha mais a energia disponível para me dedicar inteiramente aos estudos. E aí eu fiquei triste comigo mesma, porque tinha caído o número. Depois de muita terapia, eu entendi
que o meu estudo ele vai precisar se ajustar à minha realidade. E a minha realidade tinha mudado. Eu não perdi a minha bagagem de estudo, só que eu precisaria tornar o meu estudo possível. A minha irmã do meio é veterinária. E na veterinária, eles têm uma expressão muito boa, que eu estou usando para a minha vida, que é o manejo possível. Seria muito bom, no campo da veterinária, que todo gatinho pudesse comer ração premium, de melhor qualidade, e usar a melhor areia possível na sua caixinha de areia higiênica, e tomar todas as vacinas possíveis, e usar suplementos e tudo mais, e vitaminas. Acontece que o gatinho de Dona Maria, que mora na rua 37, não necessariamente vai poder ter tudo isso. Porque isso custa caro. Dona Maria trabalha, Dona Maria ama o gatinho como qualquer pessoa. Só que ela não tem condições. Então, na veterinária tem essa expressão do manejo possível, de fazer o melhor dentro das possibilidades. Eu acho que esse é um tipo de conceito que pode ser bem aproveitado para a vida do concurseiro. Não existe rotina de estudo perfeita, não existe rotina de estudo ideal. Existe o manejo possível da sua rotina voltada para concurso. E eu aprendi que as 8 horas de estudo, elas não necessariamente significam 8 horas de um estudo legal, produtivo. Às vezes, as minhas 4 horinhas, e olhe lá, se elas fossem bem feitas, elas podiam dar de goleada em horas líquidas com um somatório maior, mas que só estavam interessadas em bater metas de relógio. Por isso, eu guardo o coisa 3, que deu totalmente errado na minha vida de concursos, para uma parte desse conceito de horas líquidas. Porque só foi útil para mim esse conceito de horas líquidas quando eu ressignifiquei a contagem do tempo como um pacto que eu precisava ter comigo mesma, de responsabilidade com disciplina. E também, confesso, como uma forma de me orgulhar do meu próprio esforço. Foi aí que esse cronômetro passou a contar a meu favor. Pessoal, pelo andar da carruagem, esse episódio ele já está bem grande. Tão grande que vai precisar de uma parte 2. Eu adoraria batizar a parte 2 como o retorno da concurseira ou a concurseira contra-ataca. Porém, o meu editor não é muito fã de Star Wars. Muito certo está você. Assim, nós teremos uma parte 2, contando dessa vez as experiências positivas na minha preparação, na minha trajetória particular, e vai se chamar só parte 2 mesmo. O recado final é: você tá curtindo ouvir esse podcast? Então, envie para o seu amigo ou para sua amiga que estuda e que é desesperado, ansioso, neurótico, aflito. Ou só que precisa ouvir algumas coisas relacionadas a estudos. Vai que ajuda, né? É isso, pessoal. Um abraço e até já.